Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis que bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus trata aqueles fariseus de forma como eles deviam ser realmente tratados. Hipócritas. Essa foi a palavra que Jesus usou para com eles. Porque na tradição judaica e dos fariseus da época, usava muito os preceitos da lei deles, não a lei de Deus. Jesus fala que os mandamentos trazidos de Moisés deveriam ser cumpridos antes a tradição dos homens. Porque aquele que se contenta só com aquilo que é tradição, só com aquilo que arremete a si, só com aquilo que vem de si, que é uma doutrina dos homens, não justifica o amor a Deus, mas sim aquele que cumpre o verdadeiro mandamento da lei de Deus. Então Jesus mais uma vez se coloca aqui cara a cara com os fariseus. A vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vos transmitis. Ou seja, eles trocam a palavra de Deus, o mandamento da lei de Deus,
pelaquilo que eles querem que seja certo, por aquela tradição de alguns anos de família, de pessoas. E isso ele chamou de hipocrisia. Palavra de vida eterna para a nossa salvação.